Olá, hoje é dia do nosso cafezinho e de um papo agradável, papo leve com você. É sempre muito bom estarmos juntos e podermos tomar um café e fé. Sempre a gente traz um convidado para compartilhar conosco o café. Hoje nós temos aqui o amigo velho, amigo de muito tempo, Pastor Maurício, companheiro de andança dentro do Evangelho. Maurício é uma pessoa muito querida e você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre anunciar, é sempre proclamar, é sempre falar deste Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. O Evangelho de um poder de transformação das pessoas, de mudar o coração de pedra para um coração de carne. Esse é o nosso objetivo e os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material e também participar conosco. Você pode ser um aliado nosso, um parceiro nosso. Tem três áreas que você pode fazer esta participação. No campo da oração, nós precisamos do apoio, da colaboração para que nós possamos nos manter firmes dentro do Evangelho. É muito comum as distrações. Hoje nós temos um mercado em que as pessoas estão com coceira nos ouvidos e querem ouvir coisas que sejam palatáveis ao gosto, e nós precisamos nos manter firmes. Ora por nós, ora conosco e faça com que a palavra de Deus seja conhecida. Isso você pode compartilhar os nossos vídeos para a propagação da palavra. É importante que você compartilhe, que você transmita a outros, aqueles seus amigos. E também há uma outra área que isso aqui tem custo. Nós temos que gravar, nós temos que editar, temos que ter pessoas que façam isso. E então, se você puder contribuir para a manutenção do programa, vai ser muito, muito bom. Tá bom? Então, eu quero que você pegue aí o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já nós voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos conversar aqui com meu amigo Maurício. Você quer dar uma palavrinha aqui só para você dizer que você existe? Pastor Glênio, é uma alegria estar aqui com você, estar aqui com os nossos irmãos da internet. E como é sempre bom e gratificante a gente falar e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho de seu amor. Então é muita alegria estar aqui hoje com vocês. E vamos conversar, Maurício. Um tema que nós vamos abordar hoje aqui é justiça própria,
versus justiça de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele falando aos crentes de Roma, falando aos judeus especialmente, que ele disse que lhes dou testemunho de que esses judeus, esses religiosos judeus, têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E tem zelo de Deus, porém sem entendimento. E o engraçado, quando Paulo está dizendo isso, pastor Glenn, é que pela a voz dele aqui, pelo que ele está dizendo, ele está mostrando que existe duas justiças. Exatamente. Existe uma justiça que vem de Deus e existe uma justiça própria que vem do homem. Então nós temos que tomar muito cuidado para saber qual. Para saber qual. Porque às vezes você vê a pessoa falando, mas a intenção do coração você não sabe. A justiça humana, ela é arrogante, né? Arrogante. Ela se ensoberbece, ela uma justiça retributiva, é uma justiça que quer pisotear sobre os outros, e muitas pessoas acham que essa é a justiça de Deus, não é? Aquele que está pisando no outro, aí vem logo aqui e quer combater. Então, a justiça do homem, ela é muito em si mesmada. Ela está dentro do sujeito. É verdade. E ele quer dominar o outro. E você tem aquele texto de Isaías 64, 4. Você dá uma olhada nesse texto aí, Maurício. 64:6. 6. Quando o profeta Isaías ele nos diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Pastor Glenn, eu quero dizer para o senhor que esse texto, quando eu li ele a primeira vez, dizer também para os nossos irmãos que nos acompanham, a primeira vez que eu li esse texto, eu achei que estava errada a Bíblia. Porque quando ele diz que todos os vossos atos de justiça, eu falei, mas como assim? A palavra de Deus está dizendo que todos os meus atos de justiça, porque o de injustiça a gente entende. Então, Deus, tudo que eu faço de bom, pastor Glenn. A nossa justiça. A nossa justiça. Ele está dizendo aqui, são como trapos da imundícia. Eu corri em outra versão e falei, rapaz, realmente é isso, é aí que eu fui entender. A nossa justiça é a justiça de Deus. Então, tudo que nós produzimos por nós mesmos, que é da nossa justiça, que nos faz orgulhar, como o senhor disse, a Bíblia considera isso como um trapo da imundícia. Que coisa! E é interessante que na língua hebraica, no original, trapo de imundícia é comparado aos panos apodrecidos que as mulheres usavam naquela ocasião para servir de absorvente do sangue menstrual. E principalmente no deserto, que não tinha água, aqueles panos ficavam mal cheirosos. Era uma coisa horrível. E o profeta usa como comparação os atos de justiça praticados por nós como panos apodrecidos de menstruação. Porque realmente a nossa justiça ela é podre. Basta, não precisa a gente fazer
Dá uma olhadinha no meio jurídico do mundo, como é tendencioso, como a justiça humana, até do ponto de vista legal, como ela tende a querer levar vantagem, a ter as propinas, as negociatas para poder dar uma sentença. E a nossa justiça pessoal, ela é bruta. Eu quero vingança, eu quero... Até a lei de Talião, que é olho por olho e dente por dente, ela foi estabelecida para coibir a vingança sem limite, que era chamada vingança bruta. E teve que ter, porque o cara, dente por dente, quebrou o meu dente, eu quebro o dele. Mas tinha que ter um tribunal para julgar isso, não podia ser eu. E depois os rabinos acabaram colocando isso do ponto de vista pessoal. Mas a lei de Talião entre os povos antigos, ele não era nesse modelo de pessoal. Mas a nossa justiça é terrível, né, Maurício? É terrível. É terrível e como que é pesado você ouvir isso e Deus dizendo isso, que todos os nossos atos de justiça são como trapos da imundícia, porque isso nós não vemos, não ouvimos hoje, pastor Glenn, nos púlpitos das igrejas. Porque hoje o que a gente escuta, que a gente ouve, é que você é especial, você é maravilhoso, você é uma pessoa boa. E quando a palavra de Deus nivela aqui dizendo uma coisa dessa, você fala, poxa vida, é por isso que nós precisamos desse evangelho, por isso que nós precisamos do nascer de novo, por isso que nós precisamos da pessoa de Cristo, para que ele venha colocar essa justiça em nós. A justiça dele. A justiça dele. A justiça dele. Que não tem nada a ver com a retributiva. Sim. Não é aqui olho por olho, nem dente por dente, dentro de um controle, mas é uma justiça equilibrada. Sim. Que sabe como Deus tem o seu tempo para julgar as coisas, né? Porque essa palavra aqui do profeta, que é palavra de Deus, ela é chocante. Isso aqui, ela acaba com todo o mérito do homem, toda a grandeza do homem, e fala, olha, tudo é trapo de imundícia. Você vai verificar que é através dessa justiça humana que hoje nós temos a pulverização das denominações, as brigas que têm surgido. Exatamente. Porque tem um lá que pensa diferente, aí eu começo a digladiar com ele, e eu quero que o meu ponto de vista prevaleça, porque eu acabo destruindo a reputação do outro, e por aí vai. Então, é terrível isto, né? Mas Deus nos imputa a justiça de Cristo. Graças a Deus. Fazendo-nos novas criaturas pelo Evangelho, como você disse. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele assumiu o nosso pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É verdade. Eu vou dar uma paradinha aqui por um instante e já nós voltamos para olhar aqui 2 exemplos de justiça própria e como Deus transformou essas pessoas para serem cheios da justiça divina. É já que eu volto.
Maurício, você sabe, durante alguns anos eu fiquei do lado de Jó contra Deus. Eu achei que Deus foi extremamente severo com Jó. Que ele mesmo disse que Jó, ele era um homem íntegro, que ele era temente a ele, que ele era justo e que ele se desviava do mal. Você está vendo? São 4 coisas. E Deus pega o amigo dele e coloca nas mãos de Satanás. E eu ficava implicado com Deus. Oh, Senhor, desse jeito é difícil a gente ser amigo do Senhor. O Senhor pega um amigo dessa qualidade e coloca na mão de Satanás, com que finalidade? E foi aí que Deus me deu os óculos dele para eu ler o livro de Jó. E mudou a minha perspectiva. Quem era Jó? As pessoas olham para Jó como um exemplo de homem. E o próprio, como o senhor acabou de dizer, o próprio livro de Jó, ele já começa dizendo isso, que Jó ele era reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. E você fala, poxa vida, um homem desse precisa de mais o quê? E aí o senhor vai trabalhar com ele. Porque o grande problema de Jó, né, pastor Glenn, era a justiça própria. Exatamente. Era o que Paulo diz lá em Romanos, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. E o problema de Jó que é justamente esse, ele era agarrado, ele era fixado, ele era preso na justiça própria dele. E a justiça própria, como nós vimos aqui, é tratos de imundícia. Quando eu fiquei do lado de Jó o tempo todo, quando o Senhor me fez chegar no capítulo 27, versículo 6, o versículo 6, ele diz, a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não, olha só, não me me remorde a mente, né? Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que justiça que ele estava agarrado? A justiça dele, a justiça própria. E olha como que a justiça própria nos leva a uma posição de que eu estou certo e Deus está errado. Exatamente isso. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Que justiça que Jó estava agarrado? Era de Deus ou era dele? Muito claro esse texto. E eu assustei quando Jó tem um outro texto que ele diz assim, que ele, o Eliú, filho de Baraquel, estava discutindo com ele, dizia que Jó queria ser mais justo do que Deus. Se Deus é justo, eu sou mais justo. Eu quero mais. Essa é a característica da justiça humana, não é? Então Deus levou Jó a um torniquete. Deus faz 70 perguntas no Enem para Jó. E ele reprova. E ele tira 0. Mas ao tirar 0, ele foi aprovado. Porque Deus estava desconstruindo exatamente o ensoberbecimento de Jó. Ele, das 70 perguntas que Deus fez a ele, ele não respondeu nenhuma. E Deus o aprova. Porque na graça, quando eu sou 0, é que eu sou 10. Na graça, ele tem que tirar tudo o que é da nossa estrutura arrogante, ensoberbecida. Aí, quando nós ganhamos este 0, nós vamos ganhar 10 ou 100 de Cristo, que é uma substituição da egolatria, do ego ensoberbecido,
para o Deus que se humilha e desce e se encarna. Uhum. Olha, Maurício, dá uma lidinha em Jó 42, 5 e 6, para a gente comparar como ele muda de aspecto. Ele diz assim, ó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O cara justo que dizia que era mais justo do que Deus, que dizia que não abria mão da sua justiça, agora ele diz, meu conhecimento de Deus foi da escola dominical, do professor da igreja, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas diante dessa crise, o que aconteceu, Maurício? Arrependimento. E ele fala assim, eu me arrependo. E aí, quando a gente pensa em arrependimento, a gente pensa em arrependimento do lado negativo, né, pastor? O que fez de errado. Bandido, ladrão. Mas aqui, por incrível que pareça, Jó precisava se arrepender da justiça própria dele. Isso, para a mente humana, é incompreensível. Como que eu tenho que me arrepender da minha justiça? A minha justiça que me faz, muitos pensam até, a minha justiça que vai me levar para o céu, rapaz, a tua justiça vai levar você para o inferno. É duro isso, mas é verdade. É a justiça própria que tem sido o maior impedimento de uma vida piedosa, porque nós nos tornamos altivos com a nossa própria justiça. E ele diz, eu me abomino e me arrependo. Ele não diz, eu me arrependo do que eu fiz, porque ele nunca fez nada de errado, não. Ele tinha colocado umas leis nos seus olhos. Fez uma aliança com os olhos. Para não olhar para a imoralidade. Ele era um homem generoso, um homem dadivoso, mas tudo isso era fruto da sua própria justiça arrogante, né? Exatamente. Ele chega a dizer, pastor Glênio, que ele era o olho do cego, os pés do coxo, ele fazia rejubilar o coração da viúva, ele era pai dos órfãos, até das coisas do estrangeiro ele ia procurar para ajudar. Imagina um cara desse e chegar ao ponto de dizer, eu só te conhecia de ouvir, eu tinha informações das pregações do padre, do pastor, de ouvir falar, mas eu não te conhecia, e agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, mas tem mais gente desse campo, Maurício. Nós temos um homem que era também, quanto à justiça da lei... irrepreensível. Como é o nome dele? Eita, esse tal de Paulo, né? Paulo. Esse Paulo, ele também teve que passar pelo torniquete de Deus, Deus trabalhar na vida dele também. De Saulo para Paulo, tem um caminho de Damasco, tem uma mudança entre o adâmico e o crístico. Por favor, não estou falando de crítico, não. É de Cristo. Ele saiu do empoderamento adâmico, onde você se arroga a ser superior. Quanto aos da minha época, eu era superior a eles. Ele vai dizer isto. Quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Mas, quando ele teve a visão do Senhor Jesus no caminho de Damasco, houve um desmonte, houve uma destruição, uma desconstrução daquele Saulo. E do outro lado da ressurreição surgiu um pigmeu, Paulo, porque Paulo significa homem pequeno, mas um gigante da graça do Evangelho. Houve uma mudança extraordinária, né, Maurício? É verdade, pastor Glênio, e vale a pena nós lermos quando ele dá o pedigree dele aqui, quando ele dá em Filipenses capítulo 3, versículo 4, quando ele começa aqui, ele começa dizendo assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pensa num homem desse, que era de uma linhagem, era de uma tribo, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas aí ele vai dizer assim, ó. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Interessante que ele diz aqui, pastor Glenn, que de uma justiça que procede de Deus, não uma justiça baseada na lei, baseada naquilo que ele faz, mas uma justiça que procede de Deus, e essa justiça nós já conhecemos muito bem. A palavra de Deus fala muito dessa justiça, que é a justiça de Cristo em nós. Que o segredo aqui para entender a mudança de Saulo para Paulo está aqui, conformando-me com ele na sua morte. Aqui Paulo, ele tem a revelação, porque isso é só por revelação, pastor Guilherme. Nós sabemos disso. Ele tem a revelação que ele foi conformado na morte com Cristo, que ele foi colocado no corpo de Cristo. Por isso que ele diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a justiça de Cristo nele vai trabalhar e vai fazer ele ser justo, mas não com a justiça dele, mas com a do próprio Cristo. É muito lindo isso. E ele usa uma palavra, quando ele fala da palavra refúgio, eu considerei tudo como refúgio. Esta palavra aqui, na língua grega, significa miolo da tripa que não se pode aproveitar. Escobulo é uma coisa nojenta. Eu considerei isso tudo. Não serve nem para esterco. A tradução que traduz esterco não serve. É algo totalmente imprestável. Considerei tudo isso como refúgio para ganhar a Cristo. Querido, a nossa justiça, ela não serve para o reino de Deus. E para o reino do mundo, ela só gera contestações, disputas, brigas, morte, destruições. Então, existem duas justiças. A do homem, que o torna altivo, ensoberbecido, cheio de direitos e guerras e contendas e divórcios e todo tipo de separação, e a justiça de Deus, que em Cristo Jesus nos foi imputada. Mas para que ela seja imputada, nós tivemos que ser amputados. É verdade. Ele teve que tirar de nós a nossa própria justiça. O tempo foi embora. Corre rápido, eu tenho vontade que o negócio fosse maior. Eu queria agradecer aqui ao meu amigo Maurício por estar conosco. E lembre-se que você tem café e fé que precisam sempre estar quentinhos e presentes todos os dias de sua vida. Fica aqui meu abraço e até a próxima. Aquele abraço de coração para coração.